Pai querido, bondoso, cheio de graça, de paz, vida e amor. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti mais um dia. Queremos, Senhor, primeiramente, Senhor, pedir perdão, Senhor, por esse tempo que ficamos, Senhor, sem esse programa. Mas Tu, Senhor, é um Deus que perdoa, um Deus que dá nova chance. Por isso viemos te pedir que Tu nos perdoe e que Tu abra, Senhor, a mente, o coração, a vida, a direção. Que não seja a apóstola Maria falar, mas sim Teu Santo Espírito, para que possamos andar segundo o Teu propósito. Faz de nós, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Senhor, venha e dai a nós, Senhor, o favor, para que possamos ouvir a Tua voz nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou orar me colocando na presença do Senhor. Não é anulando a oração do apóstolo, mas confirmando-a em minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu venho colocar a minha vida nas Tuas mãos como instrumento, te suplicando, Pai, o Teu perdão. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, tantos erros que eu cometo, mesmo sem perceber. A cada um de nós que estamos vendo essa live agora e que veremos depois e que ficará no ar, Senhor, cada um que ver e ouvir, nós te suplicamos. Abençoa, sustenta, perdoa os nossos pecados. E, Senhor, Tu amas salvar, curar e libertar. E para isso, Senhor, para que o Teu objetivo seja alcançado, Pai, eu me coloco nas Tuas mãos como instrumento. E te suplico, e anulo o meu eu, a minha vontade, o meu querer, os meus desejos, os meus direitos, Pai. E te suplico, usa-me como instrumento nas Tuas mãos. E fala, Senhor, aos nossos corações e nos ensinas. Estamos, Senhor, aqui sentados nos Teus pés, como aquele povo, Senhor, estava sentados aos Teus pés no monte, em que Tu multiplicaste os pães para eles. Venha multiplicar, Senhor, nas nossas vidas Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós já estamos falando já a respeito de maldições hereditárias à luz da Bíblia já há algum tempo. O que a Bíblia diz sobre maldições hereditárias, e tem alguns princípios que ficamos registrados em nós, que Deus é o Deus de gerações, não é o inimigo que é o inimigo de gerações, não. E nem as maldições que são maldições de gerações. É Deus que é um Deus de gerações. Todas as vezes que ele vai se referir a gerações, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Davi. Então, isso tudo são gerações passadas. E Deus continua abençoando. Outro princípio que ficou claro para nós, que a bênção e a maldição saem da boca de Deus. É Deus quem abençoa e é Deus quem amaldiçoa. E outro princípio que ficou claro para nós foi que nós estudamos aqui, são vários princípios, mas nós estamos abordando só alguns que a Bíblia nos dá, é que nós somos responsáveis pelas bênçãos e as maldições nas nossas vidas. As bênçãos vai depender da minha reação e da minha atitude diante de Deus. E as maldições vai também depender das minhas ações e atitudes
e das minhas decisões diante de Deus. Deus, o que Ele tinha para fazer, Ele está pronto. E um outro princípio também que ficou para nós, que Deus, Ele é eterno. E tudo o que Ele faz é dentro da eternidade dEle. Somos nós que não somos eternos. E tudo que nós fazemos é temporal. Então, nós praticamos uma ação hoje pensando que aquilo é só aqui e agora e acabou. Não, mas ela tem um efeito eterno, porque o nosso Deus, ele é eterno. Então, nós precisamos hoje, nós vamos hoje ver o que a Bíblia fala de uma pessoa que herdou muita bênção de Deus, mas que essas bênçãos se transformaram em maldição na vida dele. E nós vamos ver esses fatos dentro da Bíblia e tentar ver princípios que esta pessoa aplicou para que as bênçãos dela se transformassem em maldição, para que problemas insolúveis entrassem na vida dela e nos herdeiros dela, porque os herdeiros dela entraram assim num processo de maldição também. E vamos caminhar aqui na Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz e fazer comentários dentro dessa ótica de maldições hereditárias. Nós estamos falando de maldições hereditárias e o que aconteceu com essa pessoa, com essas pessoas dentro da Bíblia, em que elas pegaram uma herança de Deus, uma herança de bênção, e conseguiram transformar isso em maldição para a sua família. Essa pessoa que nós vamos falar dela vai ser Eli. Ele era o sumo sacerdote em Siló. Israel, ele tomou posse da terra prometida. Isso aqui é história agora. Ele já saiu do Egito, tomou posse da terra, e houve um período de 400 anos que Israel não tinha rei. Então, eles eram governados por juízes. Está lá no livro de Juízes. E Eli, ele foi o penúltimo juiz de Israel. Depois de Eli, só teve Samuel. E ele é um personagem muito importante porque ele participa de uma transição de Deus no Estado de Israel. Então, ele é muito importante, as decisões dele são muito importantes. O que ele faz é muito importante para Deus, porque o povo cresceu muito, é muita gente. E Eli era o sumo sacerdote ali. E tempos em que Ana orou a Deus por um filho e foi o responsável pela educação sacerdotal da criança Samuel. Então, a importância dele foi muito grande na história de Israel. Transferindo isso para as nossas vidas e aplicando, nós não sabemos qual a importância nós temos na história da nossa família, ou na história da nossa cidade, ou na história da nossa nação. Nós não sabemos qual é essa importância que temos, ou na história de uma outra nação a qual somos enviados, ou a história na igreja local em que congregamos. Nós não sabemos o que Deus tem para nós nessa comunidade que nós vivemos no dia chamado hoje. Tem a história, está lá em Samuel 1:9-5, quando Ana estava clamando por um filho, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Isso aqui é a história de Ana. Os pregadores, normalmente, nas igrejas, pregam muito a história de Ana, pregam muito a história de Samuel, pregam muito a história de... um pouco a história de Saul, mas a história de Eli é uma história que eu nunca vi um pregador pregar sobre a história de Eli. Então, nós vamos ver por que Eli ficou um sacerdote que preparou a transição do governo de Israel. O que aconteceu com ele? Ele também serviu como o penúltimo juiz de Israel e julgou durante 40 anos. Lá em 1 Samuel 4:18 diz: no finalzinho do versículo, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Ele julgou Israel durante 40 anos. Em 40 anos, nós criamos os nossos filhos são adultos, nossos filhos fazem o que querem, nós temos a nossa casa. É muita coisa que a gente faz em 40 anos. A gente revela o nosso caráter, a nossa preocupação, a gente revela, tem amigos, tem inimigos, a gente faz, assim, o que realmente uma pessoa pode fazer até os 40 anos. A gente casa, tem filhos, tem casa, muita coisa. Eli era descendente de Arão, através de Itamar. Ele tinha herança de Arão. Arão, ele tinha uma herança, segundo a Bíblia. Olha aqui o que a Bíblia diz. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. Esse Abiatar aqui foi sacerdote de Davi, e ele era descendente de Eli. Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então, aqui Deus está dando o sacerdócio para Arão, os filhos dele e todos os descendentes deles. E esse sacerdócio, ele tinha algo assim muito importante. Ele tinha o alimento, ele tinha a casa, ele tinha a cidade, porque Deus depois estabeleceu a cidade de refúgio. Então, o sacerdote, ele tinha direito de comer das coisas sagradas, daquilo que era oferecido a Deus, daquilo que era a porção de Deus, Deus dava para o sumo sacerdote. Tudo que entrava como oferta, como dízimo, ele tinha uma parte. Então, o trabalho dele era servir ao Senhor. Ele tinha uma herança, o sumo sacerdote, de estar na presença de Deus. O sumo sacerdote, ele tinha o direito de, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos para pedir perdão do pecado do povo. Tinha autoridade para abençoar ou para amaldiçoar. Ele tinha na mão dele até a capacidade da cura para o povo de Israel. Então, ele era uma pessoa espiritualmente cheia de responsabilidades, mas também cheia de privilégios. E não era o homem que dava privilégios para ele, era o próprio Deus quem dava privilégios para ele.
Em Crônicas 24:3 diz o seguinte: e Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. Em 1 Reis, esses aqui são sacerdotes, os sacerdotes de Davi. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar. Abiatar era descendente de Eli, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Então, Eli, que tinha uma herança enorme de bênçãos, ele tinha a palavra de Deus, porque tudo que Deus prometeu para Arão, ele também recebeu como herança. Então, ele tinha acesso a Deus. E agora nós estamos aqui pegando a história de Eli. E agora nós vamos ver os fatos. A bênção de Eli e seus descendentes. Ele tinha como herança todas as bênçãos da Arão e a promessa da parte de Deus que os seus descendentes seriam sacerdotes do Deus Altíssimo. Isso aqui está em Números 18:8 e diz que está assim, ó. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Perpétuo, irmãos, é para sempre. É eterno. Eternamente, na face da terra, enquanto existir sacerdócio, vocês têm essa herança com vocês, que eu, o Deus Todo-Poderoso, estou abençoando vocês por causa da unção. Em 1 Crônicas 6, a descendência de Eli não foi citada por causa do julgamento de Deus sobre sua família. Que julgamento é esse? O que aconteceu com a família de Eli? O que aconteceu com o ministério de Eli? O que o Eli fez que ele perdeu a herança dele? E ele adquiriu uma outra de a maldição. O que aconteceu nesse período aí? Primeira coisa que nós vamos ver, a rebeldia dos seus filhos. Irmãos, esse apanhado de estudo, nós decidimos a fazer somente o que a Bíblia está falando. Não tecer muitos comentários, mas nos atermos à Bíblia para a gente tentar tirar o máximo possível de ensinamento do comportamento de Eli. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando observamos alguma coisa mal, algo ruim acontece nas nossas vidas, ou a gente vê na vida do irmão, na vida da igreja, a gente tem uma tendência de dizer: Deus me livre, eu não quero nem olhar para isso. Mas nós devemos analisar, pelo menos para aprender a não fazer a mesma coisa. Nós precisamos entender que eu aprendo olhando as coisas positivas e praticando as coisas positivas e analisando as negativas para fugir delas. E nós vamos ver aqui as questões que fez com que ele perdesse a herança dos filhos dele. Tem alguém com o telefone, com o fone ligado aí, está fazendo barulho na gravação. Veja aí para nós, por favor, e desliga. Milana. Desliga o telefone, por favor. É só colocar no mudo. Aí onde tem o fonezinho, você coloca no mudo. Em 1 Samuel 12:17, diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial,
Gente, Eli criou os filhos dele para serem sacerdotes. Ele fez uma educação, ele educou. E para assumir o sacerdócio, existia a lei de Moisés, existiam os escritos de Moisés. Então, Eli tinha que passar isso para os filhos dele. Os filhos deles assumiram o sacerdócio. Mas observam o que a Bíblia diz quando vai falar dos filhos de Eli, que eles eram filhos de Belial. Eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos do inimigo. E diz mais, não conheciam ao Senhor. Alguma coisa que aconteceu na educação deles que eles não conheciam o Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos fazer com que nossos filhos, ensinar os nossos filhos, desde a tenra idade, a conhecer ao Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, olha só o que eles faziam no sacerdócio. Oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o empregado deles, o moço deles, o empregado ou escravo do sacerdote, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. A primeira coisa que esse sacrifício, quando as pessoas faziam o sacrifício, tinha uma ordem para se comer, tinha uma ordem para se oferecer a Deus. No altar tinha coisas que eram para ser totalmente queimadas. E esses filhos de Eli, esse moço que vinha mandado por eles não respeitavam o que era de Deus e o que era do sumo sacerdote e o que era das pessoas que estavam oferecendo o sacrifício. Se tivesse no altar para ser queimado, eles enfiavam aquele garfo e tudo que era aquele que o garfo pegava, eles diziam: isso aqui é oferta para o sacerdote. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Eles não respeitavam. Primeira coisa no caráter deles, eles não tinham ordem, respeito por Deus. Eles não amavam a Deus. Eles não temiam a Deus. Para eles, era o ventre deles era mais importante do que Deus. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço da sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Eles não respeitavam nada. Era aquilo que ele queria, o sacerdote queria. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a has de dar, e se não, por força a tomarei. Isso são versículos bíblicos, tá, irmãos? Então, esses homens, eles tinham um comportamento completamente alheio, completamente sem noção, sem princípios da vontade de Deus. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezavam todas as pessoas que participavam, que traziam oferta, desprezavam a ordem de Deus, desprezavam a lei de Deus, desprezavam tudo. Eles tinham o desprezo como lei na vida deles. E Eli, como Eli se comportava diante disso?
ele era um pai passivo e omisso. Sabe o que nos leva a pensar? Que ele tinha uma cumplicidade tão grande com os filhos deles, que até para corrigi-lo, que ele se beneficiava também dessas coisas. Que ele não corrigia os filhos, nunca corrigiu os filhos com rigor. Como é que ele corrigiu os filhos? Corrigiu os filhos depois de muito velho. A Bíblia diz que era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se Olha só, além disso, além de fazer todas essas coisas com sacrifício, eles fizeram da tenda onde tinha a arca do Senhor. Olha o que eles faziam lá. Eles se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. A tenda da congregação se transformou em uma tenda de prostituição e adultério, por causa dos filhos de Eli. E vamos ver como é que Eli, tomando conhecimento de tudo isso que o povo dizia, como é que ele corrigiu os filhos dele. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Olha, gente, ele era a autoridade máxima no meio desse povo. E os filhos dele estavam tendo esse comportamento. Eu vou só dar um exemplo prático para os irmãos. Eu conheci um pastor, ele era uma benção. Tinha um ministério sem igual de libertação. Mas ele tinha 3 filhos. Ele tinha um filho, quando eu conheci, que já era casado, já tinha 2 filhas. Tinha uma filha que era solteira e tinha um filho solteiro. O que ele fazia? O que o casal fazia com os filhos dele? Eles protegiam esses filhos. A filha que era solteira, ela se casou no período que eu estava conhecendo eles, que eu estava me relacionando com eles, mas ela se casou grávida. E ele fez uma baita de uma festança dentro da igreja no casamento da filha. Mas a filha dos outros que tinha problemas, o que ele fazia? Ele esculhambava da igreja. Ele perseguia, ele não dava chance, mas a dele, ele não se preocupou se o altar era santo, a santificação do altar, da igreja. Ele envolveu toda a igreja no casamento da filha dele. E no próprio casamento, a mãe chegou para mim e disse: a minha filha casou grávida, mas eu tinha que fazer a festa aqui na igreja. Aí, o que acontece? Ficou um filho solteiro. Esse filho solteiro na igreja, houve escândalos de pessoas, de moças dentro da igreja, querendo ir no altar. Ele era responsável pelo louvor e tudo, e os pais sabiam, mas ele dava suas voltinhas por fora, ele tinha suas amiguinhas de motel por fora. E houve pessoas que denunciou isso à igreja, mas o pai não corrigiu os filhos. Hoje tem mais ou menos 15 anos que eu o conheci, convivi com ele mais ou menos 6 anos, 5, 6 anos, e hoje o ministério dele faliu, acabou.
Era uma bênção o ministério dele. Então, essas coisas, essa atitude de passividade com os filhos, de passividade com os erros dos filhos, nós precisamos tomar muito cuidado no nosso ministério. Nós precisamos saber a qualidade das pessoas, dos nossos próprios filhos, a responsabilidade e integridade dos nossos próprios filhos para inseri-los no ministério que nós estamos. E Eli continuou falando com os filhos deles. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aí a Bíblia conclui assim: mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. O pecado dos filhos já estava tão grave que o Senhor não os queria mais vivos. E nós vamos continuando aqui, o juízo de Deus na casa de Eli. Então, Deus mandou um profeta e veio um homem de Deus. A Eli disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do pai, de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Olha só a decepção de Deus diante de Eli, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Olha aí, Deus deu uma responsabilidade por herança a eles. Porque pisaste o meu sacrifício? Deus não foi falar com os filhos de Eli. Deus veio falar com Eli. Por quê? Porque Eli era o pai. Por quê? Porque o Eli era passivo. O Eli é que errou na educação dos filhos dele, como sacerdote, como preparador da próxima geração. O meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes. Olha, quando Deus fala isso, a Bíblia diz que Eli era muito pesado, muito gordo. Então, quando Deus fala isso, a gente nota a cumplicidade de Eli com os filhos dele, porque ele era glutão. Então, ele ensinou os filhos dele a fazer tudo para satisfazer a glutonaria. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Olha a maldição entrando na vida de Eli. Olha a maldição entrando na vida de Eli. Olha Deus revogando a bênção para declarar a maldição na vida dele. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei eu. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Esse é um princípio de Deus. Aqui tem um princípio muito importante nessa questão de bênçãos e maldições. Honrar a Deus traz bênção. Desprezar a Deus, desonrar a Deus traz maldições. Esse é o princípio de Deus. Eis que vem dias, olha aqui a consequência da passividade, da omissão de Eli e da glutonaria dele. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. O que Deus está dizendo?
todos vão morrer jovens. Todos vão morrer com idade bem pequena, bem jovens. Não vão envelhecer. Primeira maldição que chegou. E verás o aperto da morada de Deus. Se houver guerra, havendo guerras, havendo conflitos, havendo situações, você vai ver como é que a casa de Deus, a morada de Deus vai perder. Você vai sofrer, porque vai perder. Em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, você vai ver eu com meu braço julgando a Israel, condenando a Israel, Israel morrendo, sendo destruído por causa das suas atitudes e as atitudes da tua casa. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Deus reforça, fala outra vez da mortandade dos jovens na família dele. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos. O que é consumir os olhos? É para te fazer chorar. É para te fazer chorar tanto que os teus olhos vão secar. E para te fazer entristecer a alma. Aquele que eu não tirar a vida dele no tempo de jovem, se ele tiver um pouquinho mais de idade, vai ser para fazer os pais chorar. Tu e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Chegou a idade de varão, 20 a 30 anos, ninguém escaparia. Isso na nossa realidade agora. Na realidade de Israel naquela época, a gente não sabe se era de 20 a 40 anos. Mas agora, na nossa realidade, é entre 20 e 30 anos, que é a idade varonil, 18 a 20 anos. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Ele ia começar a chorar no mesmo dia pelos 2 filhos dele. A bênção era perpétua na vida dele. E a maldição agora é perpétua. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Irmãos, Deus estava falando para Eli aqui. Olha, e ainda Deus fala mais com Eli. O que Deus está dizendo aqui? Olha, você fez tanto que me desgostou tanto, que para mim não tem a mínima diferença se você chora ou ri. Não tem sentido. Eu estou dizendo que a sua vida será de choro e dos seus descendentes. E Deus fala mais. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão? Irmãos, Deus estava dizendo para Eli, a sua casa vai mendigar pão. A sua casa passará necessidade de pão. A sua casa vai ser um sem-teto, que nós temos morador de rua, que não tem nem sequer o pão. Eles vão mendigar de alguém diante dele, inclinar-se diante dele por causa de uma moeda, e vão também mendigar o pão. Rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Os descendentes de Eli, eles não tinham outro trabalho, era só o sacerdotal.
Então, eles iam mendigar até para limpar a casa do Senhor para comer. Eles iam ser indigentes, iam ser pessoas pobres, miseráveis, não ia ter nada. E Deus, através de Samuel, Deus confirma esse juízo. Isso foi um profeta que a Bíblia não fala o nome, a Bíblia não chama ele nem de profeta. Ela chama ele, veio um homem a Eli. Mas a Samuel, Deus fala também, que era um profeta, foi o último juiz de Israel, antes de haver reis em Israel. Disse o Senhor a Samuel, que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei entre Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. Isso era o juízo de Deus, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Irmãos, quando a gente vê o pastor com braço forte, com atitudes fortes para repreender o mal, para repreender os princípios do mal, a gente fica delicado, a gente diz, não, mas eu que estou sofrendo. Mas nós precisamos entender que Deus, ele corrige para a eternidade, para ver se a próxima geração há pessoas dignas de estar na presença dele, do meu sangue. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade. Irmãos, o pecado deles foi tão sério, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade. Nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Em que o dia em que o juízo de Deus se cumpriu. Isso aqui são textos da Bíblia só que nós decidimos. Então pelejaram os filisteus e Israel, está em 1 Samuel 4, 10 a 19. E Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Isso foi o dia que os olhos de Eli começaram a chorar. O próprio Israel, a nação santa, o povo adquirido, o próprio povo de Deus, estava morrendo na batalha. Deus tinha falado para Eli que isso era forma de juízo na vida dele. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. A arca tinha ido para a batalha para poder ajudar. Primeira coisa, a arca, eles não deveriam ter levado a arca para o campo de batalha. Então, eles levaram a arca, e a arca foi tomada pelos filisteus. A glória de Deus saiu de Israel. Então, correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló. E trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. As vestes rotas, irmãos, as vestes rasgadas. E nós vamos ver que Israel tinha por cultura, quando a tristeza era demais, quando era muito grande a dor, nós vamos ver Davi rasgando, nós vemos várias pessoas rasgando as suas vestes diante do Senhor, em prantos, em choro. E trazer e jogar terra na cabeça. Isso era um hábito de Israel para demonstrar dor e tristeza.
E, chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Aí o rapaz continua. Então respondeu o que trazia as notícias e diz: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. E, além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço. Morreu, portanto, o homem, era velho, pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Morreu no mesmo dia os 2 filhos e o pai. Isso é maldição, viu, gente? E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro, seu marido, morreram, encurvou-se e deu à luz. Portanto, as dores lhe sobrevieram. Essa mulher aqui também, ela morreu. A nora de Eli também morreu no mesmo dia. A conclusão que nós tiramos dessa história: a herança espiritual, legado de meus ascendentes, das pessoas que estão depois de mim, com certeza está pautada em minha forma de me conduzir na presença de Deus. Há outros casos na Bíblia de promessas, de bênçãos que se transformaram em maldições, como, por exemplo, Israel. Muitos nomes que em determinados momentos foram de grande destaque, mas seus descendentes não são lembrados. Nós temos bastante casos na Bíblia, e o próprio Israel, o povo prometido de Deus, era a nação que Deus tinha um coração com ela, que ia nascer o filho dele. Israel ficou assim, que foram realmente 2 tribos, 10 tribos foram exterminadas. Então, desapareceram na história. Não morreram, não, mas desapareceram na história. Então, irmãos, nós terminamos aqui essa reflexão sobre a história de Eli. E terminamos aqui de falar simplesmente isso. Nós precisamos prestar muita atenção, porque Jesus, ele perdoa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele nos restaura, ele nos leva, mas a sequência de erros, a continuidade, o que aconteceu com Eli? Eli tinha uma fraqueza, e essa fraqueza dele, quando repercutiu nos filhos, foi muito grande, foi um pecado muito devastador. E nós também somos assim. Nós que somos ungidos de Deus, que Deus separou para fazer, que Jesus chamou, nos ungiu, capacitou para fazer algo para Ele, nós precisamos prestar muita atenção na nossa conduta com Deus e com a nossa unção.
Nós precisamos cuidar, porque a nossa unção, ela intercede por nós, ela nos guarda, ela nos protege. E ela é o contato direto com Deus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar e guardar, e que Deus nos dê mais força para servi-lo com integridade. Os irmãos podem abrir os microfones e vamos falar. Cadê o povo? Ah, tá aqui. Oi. Oi, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Pai. Podem falar. Esse assunto de hoje, né, me fez lembrar, assim, o pouco da história que eu sei, né, da nossa família, né? Eu me vejo, assim, encaixada aí, porque Deus fez uma promessa muito grande para a nossa família. E no decorrer, assim, dos anos, né, mesmo, assim, as pessoas que Deus chamou para a nossa casa, mesmo elas fazendo o trabalho delas, mas muitos de nós, né, nos voltamos para o mundo. Tipo assim, nós não valorizamos aquele aprendizado que estava ali na nossa frente, como exemplo, nas nossas mãos. Nós não demos tanto valor. Mas é como você disse, né? Deus é misericordioso, Deus tem obra, Deus tem os projetos dele e ele tem que dar continuidade a essa obra. Então, o que está acontecendo agora? Aqueles que estavam afastados hoje, né, que têm, assim, essa unção, como aqueles homens de antigamente tinham, de seguir com o ministério, de arrebanhar pessoas, né, nos voltando para Deus, para que tudo isso seja desfeito. Mas, mesmo assim, nós estamos passando com muitas consequências pelas atitudes que tivemos no passado, né? Por não ter reconhecido, por não ter seguido esse legado que Deus concedeu para nós, assim, com um braço firme, né? Seguido ele. E hoje, graças a Deus, nós estamos, assim, vivendo esse momento também de arrependimento e colocando, né, a vontade de Deus acima das nossas vontades e tentando, né, construir algo melhor, porque eu entendo sempre que Deus sempre tem o melhor para nós e nós temos que nos tornar pessoas melhores e não cativar o pecado, cativar aquilo que prejudica. Para você ver ali na história de Eli, né, as consequências foram assim expandidas para toda uma nação. E na nossa família nós temos muito assim chamados de ministérios. E olha, agora eu estou vendo onde é que isso vai dar. Então, a gente tem que se concentrar muito, estar mesmo assim dentro da palavra de Deus e analisar mesmo tudo aquilo que já aconteceu para que os mesmos erros não sejam cometidos hoje, porque os tempos são maus, as coisas estão ficando cada vez mais estreitas, então a gente tem que se posicionar de uma maneira que a gente tem que ultrapassar todas essas dificuldades. A gente tem que ultrapassar todas essas barreiras
e realmente nos esvaziar e nos encher cada vez mais de Deus. Só assim é que a gente vai sobreviver, né, até a vinda de Jesus. Então, assim, né, então a gente tem que realmente olhar para dentro de nós, né, e ver realmente abraçar os propósitos que Deus tem para nossas vidas com seriedade e fazer o melhor, tentar fazer o melhor. Somos pecadores, muitas vezes fazemos muitas coisas erradas, mas devemos sempre buscar a resposta dentro daquilo que Deus tem para nós, dentro das promessas que Ele fez e que também está nas escrituras dele para as nossas vidas, né? É assim que eu penso. Então, posicionar correta diante das situações. Amém. Amém? Amém. Amém. Mas alguém quer falar? Eu queria perguntar. Sim. Eu queria perguntar o que os filhos de Eli faziam de tanto errado? Aí o errado deles foi ter levado a aliança, a Arca da Aliança? Não. Não, uai. Você não leu a Bíblia ainda, não, mulher? Eu li, mas todo mundo fazia coisa errada. Todo mundo faz tanta coisa. Aí nas transparências, eu simplesmente, essa reflexão, eu peguei o que a Bíblia diz. Eles fizeram da tenda do Senhor uma tenda de prostituição e adultério. Entendi. E eles também eles não respeitavam o sacrifício de Deus. Eles tinham um empregado que eles mandavam, e a pessoa que estava preparando mandavam com um garfo grande de 3 pontas, e ele enfiava aquele garfo na panela que estava cozinhando, ou com a carne que estava no altar queimando, assando para Deus, ou assando para os homens. Ele não respeitava e tirava aquilo e levava para os sacerdotes. E o pai deles, Eli, ele não corrigiu os filhos. Entendi. Ele ouvia falar, mas não fazia nada. Ele ouvia falar e chamou os filhos, teve uma conversa amigável. Não faça isso, meus filhos, porque isso vai ser mal para vocês. E Deus, assim, quando manda o profeta, Deus diz para Eli assim: olha, vocês estão engordando com essas atitudes. Então, a gente nota que Eli ele era muito pesado. A gente nota que Eli também participava dessa comelância com os filhos dele. Amém. E também eu vejo assim que hoje em dia, né, nós temos pessoas que são assim, foram criadas na casa do Senhor, estão na casa do Senhor, e mesmo assim os filhos, né, como nós de antigamente, fui do mundo, muitos, mesmo tendo pessoas no altar dentro da minha casa, e os filhos estão no mundo. E essas mães realmente elas choram, elas clamam para que o Senhor volte eles para a sua casa, né? Então, assim, eu creio que esse estudo é de muita valia também para a gente poder analisar até onde nós estamos sendo coniventes com os nossos filhos, até onde nós estamos passando a mão na cabeça deles. Que erro foi esse? Porque muitas vezes a gente joga a culpa no inimigo, mas às vezes a culpa não é do inimigo, porque fomos nós mesmos que não soubemos. Aleluia! O almoço está queimando. Amém? Aleluia! Aleluia! Ainda bem que eu não toquei nesse assunto.
Quem é esse utilizador convidado? Pode falar. Posso falar, não. Eu tô só ouvindo mesmo, pastora. É porque vocês estão em 2 telefones aí, né? Aqui para mim saiu o seu nome, a Laurença, e saiu um utilizador convidado. Deve ser o telefone de vocês. Eu tô só com o meu ligado, só. É, Uhum. então tudo bem. Meus irmãos, tem mais alguma pergunta, algum comentário para fazer? Não. Por enquanto, não. Que Eu Deus ainda estou possa... aqui respondendo algumas perguntas, e mais tarde acho que eu vou fazer as perguntas, mas eu estou colocando as ideias. Então, Marta, a hora para terminar a live. Uhum. Amém. Divino Deus e Pastora. eterno Pai. Sim, Sim. Aqui vai ficar gravado a live no Instagram, é? não, vai ser lançada no YouTube. Quando lançar Tá. no YouTube, aí eu mando para você ver, tá bom? Tá bom. Tá bom, pastora, tá bom. Tá. Pode orar. Aleluia. Então vamos orar a Deus, aleluias. Divino Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Nesta manhã, Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, por ter trazido pessoas para estarem presentes, para se alimentarem de ti. Quero agradecer por ter usado os apóstolos como instrumento nesta manhã. Aleluias. Amém. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha entrar em nós, Senhor. Venha lavar tudo aquilo que está ao contrário, Senhor. Tudo aquilo que não condiz, Pai, com a tua vontade sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, Senhor. Aleluias. Que o Senhor venha cada vez mais dar entendimento e discernimento, para que possamos, Senhor, caminhar dentro dos teus propósitos. E te peço, Senhor, que toda maldição, Senhor, através do teu ensinamento, meu Pai, e através das suas muitas misericórdias infinitas, venham, Senhor, se reverter em bênção sobre as nossas vidas. Em bênção, Senhor, para todos aqueles que compõem os nossos, Senhor, as nossas gerações futuras, que elas venham estar sempre, Pai, aos teus pés, em obediência. Aleluias. E que possamos, meu Pai, cada vez estar transmitindo o teu amor, a tua sabedoria, aleluias, para que todos possam saber que o Senhor é unânime, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Aleluias. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço por este momento, te agradeço por todos os momentos que passaram e por todos que ainda virão. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Cobre-nos com teu sangue. Queima, Pai, toda a retaliação do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome Vai de de encontro Jesus. ouvir esta live, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer, Pai, cada vez mais sabedoria sobre nós, até a vinda do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém.